Bom, hoje eu queria só complementar, né, algumas passagens que faltaram, não ficaram muito desenvolvidas na sua entrevista anterior. Primeiro, uma curiosidade a respeito, né, da sua origem. A gente mencionou a sua mãe, né, que era de São Borja, depois foi estudar em Porto Alegre, e que era filha de um poeta, né, Átila Gutierrez Cassis. E queria que você falasse um pouco desse ramo materno da família. Pois não. Eu acho que essa combinação, para mim, foi muito rica, porque se de um lado, do lado paterno, era uma família mais tradicional, de origem portuguesa, como eu tive a oportunidade de falar, que teve até um bispo, arcebispo franciscano, portanto uma família tradicional que tinha lá um certo nível de patrimônio. Eu diria que é uma família bem instalada em Porto Alegre, urbana, morando numa das zonas, na rua Duque de Caxias, uma das zonas mais reconhecidas à época. E do lado materno é uma história totalmente diferente. O meu avô era um rábula, não é? Nascido em Alegrete, mas que praticamente viveu boa parte do período em que ele vai ter uma atividade profissional em São Borja, depois em Quaraí. Mas São Borja é interessante porque ele foi contemporâneo do Vargas, quando Vargas, que era de lá, tinha sido eleito deputado federal e começou como promotor, como era tradicional, e os dois conviviam. Conta-se que diariamente, depois do almoço, em casas próximas, perto de uma praça central, eles ficavam fumando um charuto e batendo papo. E quando o Getúlio, já como senador, ou mais adiante como presidente da República, vinha a São Borja, meu avô era destacado para fazer a saudação, não é? Então isso eu ouvi de depoimentos de outras pessoas, né? Relembrando. Ele era rábula, mas era também poeta, né? Parnasiano. Ele era um poeta extremamente interessante, boêmio, pertenceu à Academia Rio-Grandense de Letras, e o que é interessante é que ele escreveu uma coletânea de versos, um livro que se chamou Stradivarius, que é essencialmente de poesias escritas em português, mas tem várias que foram traduzidas para o espanhol porque ele colaborava com jornais uruguaios e argentinos. Então era uma pessoa que circulava ali naquela região, não só por razões poéticas, mas inclusive por conta daquelas revoluções, não é, que se desenvolveram em 93 e depois em 23, e ele, como republicano, várias vezes teve que se homiziar no país vizinho, que no caso era a Argentina. Uhum. Bom, então havia esse lado, não é, do meu avô, um pouco uma figura de um poeta com uma vida um pouco particular, porque ele era um boêmio convicto. Segundo alguns, ele é uma das primeiras pessoas que assumiu ter uma amante na sua cidade de Quaraí. E aqui uma pequena confidência que eu fiquei sabendo já quase pai de vários filhos. Um dia minha mãe me contou que o meu avô, que era uma pessoa que era um pouco autoritário na forma de lidar com a família, ele dizia, bom, amanhã nós vamos fazer tal passeio, e programava as pessoas e todo mundo ia. E ela, frequentemente, ainda estudante no curso lá secundário, ele dizia, bom, amanhã nós vamos sair juntos, eu tenho que ir a um dentista e você vai comigo. Então ela ia acompanhando. No meio do caminho, ele encontrava uma moça que era filha até de um psicanalista, uma pessoa bem situada na cidade, que por alguma razão desenvolveu uma relação amorosa com ele. E até era constrangedor para minha mãe que uma colega de aula era irmã dessa moça. Então era aquelas coisas assim. E o velho ia com a maior tranquilidade, continuava, no fim ele dizia, minha filha, senta aqui que eu vou ao dentista, já volto. Bom, então era uma figura realmente atípica para essa geração. Nós estamos falando aí
da década de, sei lá, de 30 e poucos, por aí, quando eles moravam por lá. Você chegou a conhecê-lo? Ele morreu, você tinha 6 anos. Ele foi meu padrinho. E eu, quando, aos 6 anos, ele já estava no Rio, trabalhando no jornal à noite, ele fazia uma página literária, uma espécie daqueles rodapés literários, não é? E convidado pelo Getúlio, não é? Isso já no fim da vida dele, porque ele tinha tido um incidente e um conflito em Santa Cruz, onde ele foi trabalhar, que é uma cidade de colonização alemã. Ele foi lá trabalhar, ele teve um conflito com o juiz de direito, e aí ficou aqueles conflitos da época que sempre eram sérios. Então o juiz ameaçou que um dia ia encontrá-lo, e ele, na dele, né? E disse que um dia ele estava tomando, como ele fazia todos os dias como bom boêmio, o seu chopp no fim da tarde, botou a sua bengala, o seu chapéu, e estava lá, no fim da tarde ele tomava o chopp, e de repente apareceu o juiz falando um pouco alterado, e foi na direção dele. E quando chegou perto, só se ouviu aquele barulho, tic-tic, ele já estava com um revólver na barriga do juiz. O cara revolucionário, acostumado, já estava disposto a... Só que não houve nada, porque o juiz não, doutor, eu não estou querendo. Bom, e aí ele acabou sendo processado e foi afastado do Ministério Público. E com isto, houve um período que ele saiu desempregado e veio a ser, em Porto Alegre, inspetor de educação no Colégio IPA, que era um colégio presbiteriano. Então ele exerceu essa atividade, e depois dessa atividade é que ele foi convidado e foi para o Rio. E aqui no Rio eu vim visitá-lo com 6 anos, ele mandou uma passagem para o meu pai, minha mãe, a minha irmã e uma moça que cuidava da gente, que era uma filha de criação, que ele, em Encruzilhada do Sul, ele assumiu, porque ela era filha de uma negra com um alemão. Houve lá um estupro, uma coisa. Então nasceu uma sarará muito simpática, chamava-se Teresa, e ela veio junto. E nós pegamos aqueles navios que estavam ameaçados a todo momento de serem derrubados. Ele viajava, era plena década de 40, ele devia ser 43, 44, eles viajavam de luz apagada. E um dia eu desapareci do navio, foi um pânico, ninguém me achava. É que você se enfiou. Então, procuraram, ninguém achava. E aí, de repente, o pessoal olha, eu estou na proa do navio, de braços abertos, como se fosse o filme do Titanic. E tiveram que vir por trás para não cair no mar. Aí fui devidamente controlado. Mas foi uma viagem. Eu não tinha noção do perigo que se corria. Mas me contou na época o meu pai que um dia um submarino surge do fundo do mar, né? E uma mulher que viu, teve um tal terror que disse que urinou sangue, te imagina. Bom, então aí eu vim, ele morava na época na casa do Deodoro, aqui no Rio, no bairro que tem aquela praça Sans Penha. Então eu fiquei ali uns 2, 3 meses. Ele já tinha tido um derrame, então ele não estava já muito bem de saúde. Eu era uma criança, estava lá curtindo na rua, se brincava muito na rua, roda, o pessoal vendendo laranja. O que eu me lembro de memória política era o pessoal do Partido Comunista passando, dizendo: queremos leite, carne, pão e açúcar sem talão. Era a campanha contra a carestia, né? E foi o primeiro momento que, na minha socialização pessoal, eu tive a experiência de sentir autoridade. Eu fui com as minhas tias na Praça Sans Penha, e aí eu subi, eu era menino, subi na grama, corri, e aí veio um policial e disse para mim, com um bastãozinho na mão, né: você não pode subir na grama. E naquele momento eu não vi um bastão, eu vi um poste, né? A percepção da criança me ameaçando e coisa e tal. Bom, enfim, então essa é a história. Agora, como ele era um poeta
um pouco espiritualista, e dizem que até médium. Era espírita? Ele era espírita. Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul isso não apareceu muito, mas a minha mãe relata vários episódios dele ver no espelho coisas em que ele se arrepiava. O que houve? Não foi nada. Depois soube-se que ele viu uma parente morrendo e coisa e tal. Aqui em São Paulo, aqui no Rio, aliás, ele se envolveu até nesses movimentos de magia negra, batuque, essas coisas, e a poesia dele é impregnada. Ele era uma pessoa espiritualista no sentido interessante do termo. Então a poesia dele tem muito disso. Agora, ele tinha as coisas secretas. Uma tia minha aqui do lado materno, porque ele decidiu, ele era ateu, que os filhos, ao contrário da minha família paterna, ele decidiu que os filhos só seriam batizados maiores, por opção própria. Bom, segundo, os filhos teriam nomes de entidades mitológicas. Tinha um tio chamado Odin, o outro era Niel. Ambos vieram para o Rio com ele e foram alunos do Pedro II e viraram professores do Pedro II, no tempo que o Manuel Bandeira, aquele pessoal, um deles era um professor de português muito competente, o outro historiador. Então fizeram uma carreira universitária, depois estiveram naquela universidade, acho que era do Rio de Janeiro, tinha uma universidade aqui anterior às atuais, acho que anterior ao UERJ, à Unirio, que era a Universidade do Rio de Janeiro. Então eles ficaram por aqui, casaram com pessoas daqui, e um deles virou espírita, esse que era mais ligado ao português, e toda a família ficou espírita. E aí dizem que ele baixava, o pessoal psicografava, aquelas coisas, né? Esse é o meu avô paterno. A sua família paterna, a religião, eles eram católicos, né? Sim. Não, todos católicos. Católicos convictos, né? Tinha aquele bispo, e se os que não eram, o bispo se encarregava anualmente de fazer uma missa na família, e aí ele era muito carismático. Então estava todo mundo devidamente enquadrado. Eu mesmo tive a fase, como todo jovem, eu era aluno dos jesuítas, de ter por ele uma grande fascinação, porque ele gostava muito de mim. E ele era um sujeito que tinha, na época, aquela igreja ostentatória, ele era daquela linha, isso eu falei, dos bispos que não usavam joia, usavam madeira, a igreja da pobreza. Ele foi lá para o interior da Bahia, para o sertão, enfim. Então essa figura me marcou até por uma sensibilidade para coisas que depois vão virar coisas de esquerda, né? Depois ele foi ao concílio, me visitou quando eu estava fazendo meus estudos na França. Ele tinha, eu diria, uma relação muito, muito afetiva comigo. E fazia uma profecia: serás alguém. Muito bem, tá ótimo. Bom, eu queria também agora completar algo sobre o tema que a gente falou pouco, falamos muito na sua produção, né, acadêmica, sobre integralismo, então foi bastante, mas tem também no início, né, da sua trajetória as pesquisas sobre ciência política no sentido mais estrito, né? Se eu não estou enganado, tem a pesquisa lá sobre o comportamento político eleitoral no Rio Grande do Sul. Nós falamos um pouco disso. Falamos um pouco disso. Você tem um artigo, né, depois de 71, participação político-social ao nível local. Pois esse só um pequeno parênteses, essa é a minha primeira publicação acadêmica. Tá. Eu falei, me lembro que explicitamente, que no estudo que nós fizemos, aquele survey em Porto Alegre, eu coordenei um em Ijuí, e analisando esse trabalho de pesquisa, que foi uma coisa muito interessante, porque lá havia um movimento comunitário com uma faculdade de filosofia dirigido por uns capuchinhos, queria politizar da consciência aqueles pequenos proprietários. Houve lá, tanto que depois do golpe eles foram meio que marginalizados, não conseguiram continuar o trabalho. E analisando esse trabalho de participação política ao nível local,
eu publiquei na Dados esse primeiro artigo. Portanto, a minha estreia acadêmica foi esse trabalho. Bom, agora, voltando, mas não falando excessivamente, porque já falei bastante em outra ocasião, eu só queria dizer que eu tive uma linha, originalmente, não é, polarizada pelo tema das eleições e da história política regional. Bom, isso se deve, em parte, porque a história na URGS, não por razões marxistas, mas alguns tinham um pouco essa orientação, era uma história eminentemente econômica. As pessoas não se interessavam, ou se interessavam por história geral, os que trabalhavam sobre o Brasil não se interessavam por política. Então houve um espaço que nós, da ciência política, ocupamos, fazendo vários livros. Então eu queria mencionar aqui alguns livros que foram feitos nesse período, né? Entre os quais eu citaria livros sobre o positivismo. Né? É claro que o Rio Grande do Sul, sendo o primeiro e único estado do mundo que adotou o modelo da ditadura republicana que o Conte imaginou para o czar e para o Napoleão III, que não funcionaram, mas que foi aplicada no Rio Grande do Sul durante 40 anos, o castilhismo, eu então fiz alguns trabalhos que acabaram me colocando como alguém que conheceu esse período. Até um artigo, um livro que depois até me surpreendeu, do Alfredo do Bose, né? Ele fez um livro chamado Dialética do Desenvolvimento, algo assim, em que ele tem um artigo em que ele fala do positivismo e o que ele chama das raízes do Estado-providência no Brasil. E ele atribui, como paulista, o Rio Grande do Sul com o positivismo de ter dado esta concepção que, apesar de ser uma ditadura, tinha aquela ideia da incorporação da classe operária, né? Já que a greve naquele período, uma greve que teve lá em 1903, nunca foi reprimida pelos autoritários, porque incorporar a classe operária, o proletariado, fazia parte da concepção do Conte. Sim. Então, essa visão, que depois tem a ver com a legislação trabalhista do Vargas, etc., segundo ele, tem um pouco a ver com isso. Então, eu trabalhei sobre isso. Então, eu tenho um artigo que foi publicado num livro, que ficou um dos primeiros, chamado Aspectos Políticos do Sistema Partidário Rio-Grandense, onde eu analiso o Partido Republicano e o Partido Federalista. Depois tem um livro que foi fascinante fazer, que foi uma encomenda da Assembleia Legislativa, que se chamou Poder Legislativo e Autoritarismo no Rio Grande do Sul, de 79, em que eu e mais duas colegas minhas, ainda estudantes do mestrado, lemos os anais de 1889 até 1930, daquilo que na época não era nem Assembleia Legislativa, mas era uma Câmara de Representantes sem poder legislativo. E aí o que foi fascinante foi descobrir, à la inglesa, como é que dentro desta Assembleia foi se constituindo o embrião daquilo que em 30 será uma Assembleia Legislativa plena, com os poderes normais. Porque pouco a pouco isso vai se constituindo. No início é uma hegemonia aplastante dos republicanos. Mas a partir do momento que a oposição vai elegendo 1, 2, 3, 4 oposicionistas, se cria uma minoria que começa a cobrar do governo explicações sobre o orçamento, que era a única peça que eles examinavam. Eles não tinham nenhum outro poder a não ser ratificar no início o orçamento. Mas só que a partir de um certo momento eles começam a pedir informações. E aí, necessariamente, como contrapartida, se cria dentro dessa Assembleia, que não tinha nenhuma organização prévia, se cria uma maioria. Então tem maioria e minoria, como na Inglaterra. Então é o João Neves da Fontoura primeiro, depois é o Getúlio Vargas, e na oposição os líderes que vão se impondo. Então é interessante ver como a prática política num estado, no Brasil, diferente do resto do Brasil, polarizado por uma
hegemonia republicana e uma oposição que vem do Império, mas que se transforma primeiro no Partido Federalista e depois no Partido Libertador, como eles são capazes de gerar um processo competitivo que já na eleição de Assis Brasil praticamente reequilibra as forças políticas. E a via revolucionária de 93 e de 1923, defendida pelos oposicionistas, inclusive com apoio dos uruguaios, né? Só que lá eram os colorados que apoiavam os maragatos, né? Que eram os nossos oposicionistas. Este grupo, depois de duas insurreições com muita degola, como se sabe pela história, a disputa vai para o plano político. Então a política, como na Inglaterra se degolava o primeiro-ministro que ia mal, ele era cortado a machado. No Rio Grande do Sul não se dava chance à oposição, era uma coisa realmente violenta. E depois a via política se tornou tão elegante como a queda de um gabinete pelo voto de desconfiança na Inglaterra. Não estou fazendo nenhuma comparação, não tem sentido extrapolar nesse nível, mas o papel que o costume também teve no caso do Rio Grande do Sul para gerar a passagem de uma assembleia puramente ratificativa, sem poder legislativo, naquilo que será em 30, com a Revolução de 30, uma assembleia plenamente legislativa como as outras do resto do Brasil. Bom, você também fala sobre a Revolução de 30, né, que é meio obrigatório nesse contexto histórico-político gaúcho, né? Não, mesmo porque houve uma comemoração, né, o cinquentenário da Revolução de 30, e eu me lembro que eu fiz parte de uma comissão organizadora, e nós fizemos um dos primeiros eventos, né, que tem um título, que é um livraço, né, chamado Simpósio sobre a Revolução de 30, publicado, um livro de 719 páginas. Depois houve aqui no CPDOC. O CPDOC fez também, foi o primeiro grande evento público de pesquisa. Mas depois do nosso. Depois houve em Minas também, onde tinha um grupo que trabalhava sobre o tema. E aí eu também escrevi, e aí nós reunimos todas as pessoas que à época não só eram atores, mas tinham escrito sobre o assunto. Boa parte do CPDOC esteve lá, convidamos historiadores e sociólogos de São Paulo. Me lembro que levamos também o Fauro, levamos muitos atores mais diretos que ainda viviam, e foi realmente um evento muito marcante. E nesta ocasião, mais uma vez, a história, vamos dizer assim, regional, embora com perspectiva nacional, foi trabalhada. E aí é que eu vou criar um núcleo que existe até hoje, que é um núcleo de pesquisa sobre a história, como é que é? NUPERGS, Núcleo de pesquisa sobre a memória política do Rio Grande do Sul, que depois se estendeu ao Cone Sul. Chama-se NUPERGS. Que existe até hoje. E lá nós conseguimos reunir arquivos, não é? É um mini CPDOC, mas nós conseguimos reunir arquivos importantes, como o do Assis Brasil, que estava no Castelo de Pedras Altas, que nós organizamos e conseguimos cópias e devolvemos organizado para a família. O arquivo inteiro do Raul Pila, toda a correspondência dele, que eu acho que é uma coisa que só tem no Rio Grande do Sul. O arquivo do Flores da Cunha, quer dizer, nós conseguimos lá muito material iconográfico, jornais da época. Eu me lembro de nós irmos pesquisar na Biblioteca Municipal de Pelotas e descobrirmos aqueles jornais oposicionistas ligados ao Partido Libertador do início do século, que depois desapareceram, que eram muitos jornais municipais, regionais, dentro do Rio Grande do Sul. E aí, nesse contexto, nós fizemos um livro também interessante, chamado, está aqui mencionado, que é sobre imprensa partidária.
chama-se Partidos e Imprensa Partidária no Rio Grande do Sul, que foi um livro que também feito com a participação de estudantes, onde todo esse acervo que nós tínhamos, nós resolvemos analisá-lo. Ou seja, mostrar que o Rio Grande do Sul era um estado que tinha uma riqueza muito grande, que ia desde o Partido Republicano Rio-Grandense, passando pelo Partido Libertador e o Federalista anteriormente, e depois pelo integralismo, e outros jornais de cunho militante que no Rio Grande do Sul tiveram uma atuação muito importante. Então eu acho que isso foi uma coisa importante, a redescoberta, e aí nós transcrevemos facsímiles desses jornais. Então era um contato com um mundo que praticamente era inexplorado pelos historiadores tradicionais. Bom, então eu diria que por aí eu já me considero devidamente retribuído nesta fase, vamos dizer, de estudos regionais. Agora, não esqueça-se que nesse período também esses estudos regionais se articularam com estudos nacionais. O primeiro deles foi o livro que o Fernando Henrique e o Bolívar Lamounier fez, Partidos e Eleições no Brasil, que foi um livro publicado pelo SEBRAP e que incorporou, que analisou basicamente São Paulo, as eleições de 1974 em São Paulo, está bem no início, e que naquela ocasião os dois estados que foram convidados a entrar nessa perspectiva mais comparativa foi Minas, com o Fábio Vanderlei, que tinha alguns trabalhos também sobre o período em Minas Gerais, e o Rio Grande do Sul, onde eu já tive a oportunidade de falar que nós fizemos a reconstituição das bases eleitorais, no início pensando que seria uma mera antropologia política, e que depois acabou adquirindo substância, quando em 74 a oposição emergiu através do PMDB como força política. Aí nós pudemos naquele momento mostrar um nexo entre um PMDB que no Rio Grande do Sul segue um pouco a trilha do PTB, e Arena, que segue a trilha daquela aliança que no Rio Grande do Sul era dissidente do PSD nacional, como o de Pernambuco, junto contra o PTB, e que todo ele desemboca na Arena. Então, quando vem Arena e PMDB, aqueles dois estuários já recebem o PMDB, a herança do PTB, e Arena, a herança do PSB e dos partidos aliados conservadores liberais, a UDN e o PL, que vão todos para a Arena. E até o PRP, que era o Partido Integralista. Então é interessante a gente começar a analisar, como nós vamos fazer depois, as eleições de 62, as vésperas do golpe, e depois continuando já dentro do período militar, como pouco a pouco a urbanização no Rio Grande do Sul permite que o PMDB recupere as raízes urbanas e populistas do PTB. Quer dizer, quando a gente analisa cidades urbanas, algumas até da fronteira, rodeada de latifúndios de todo lado, que o pessoal brinca que em Alegrete ou em São Borja, quem não é fazendeiro é boi. Não é? Então essa região, não é, que tinha em torno da cidade uma pobreza muito grande, eram zonas de marginalidade, embora com grande riqueza, enfim, interior. Todas essas regiões acabam sendo do PTB e serão depois do PMDB, e todas as outras cidades de um certo nível de urbanização, cidades como Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Canoas, Porto Alegre, todas recebem a herança do PMDB. O que mostra, né, para escândalos de muitos, que muitas vezes estão acostumados, sobretudo os de São Paulo, com aquele caos político-eleitoral, porque não há um Estado que deveria ter um PTB forte pela importância da classe operária, que nunca teve, e que teve um populismo problemático, e depois de esquerda com Ademar, e depois um populismo de direita com Maluf e outros personagens.
se escandalizam porque o Rio Grande do Sul tem uma tradição que eu diria platense. Não é? A bipolaridade tem a ver com o Uruguai, blancos e colorados, tem a ver com a Argentina, peronismo e radicalismo. Então, nesse sentido, o Rio Grande do Sul tem muito a ver com o universo platense. Uhum. E isto não explicaria o Getúlio ter o gênio político que ele teve, com toda a astúcia de um missioneiro com sangue índio e vindo do Uruguai, sem que a gente conheça que ele conviveu com esses estados, como o Uruguai e como a Argentina, sem mencionar o conhecimento que ele tinha dos outros, onde o Estado teve um papel relevante, particularmente no Uruguai, onde o Estado conseguiu se autonomizar da sociedade e ter um papel de coordenação durante muito tempo, desde o fim do século XIX. Então, quando o Brasil evolui depois de 30 para a nacionalização da política e o Estado deixa de ser oligárquico e termina as oligarquias regionais e começa um Estado mais centralizado, quer dizer, essa visão não é uma visão apenas influenciada pelo positivismo, mas tem um pouco a ver com uma cultura política que vem da região do Plata. Uhum. E isso explica que aquele fazendeiro não é que poderia ser um latifundiário como eram os mineiros, que saíam da sua fazenda, não entendiam nada de política. E, portanto, estou me referindo aos representantes. Nós tínhamos os representantes que tinham feito faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura e mais o Flores da Cunha, e que eram pessoas que tinham uma cultura, é a segunda geração republicana, e que, portanto, puderam fazer na política algo que em outros estados o desenvolvimento não tinha chegado desse ponto de vista. E aí eu acho que essa relação com os países do Cone Sul foi importante. Então, eu diria que esses estudos comparativos, não é, que introduziram o Rio Grande do Sul na comparação nacional, foram importantes nesse livro do Fernando Henrique. Depois nós resolvemos fazer estudos nacionais, onde entrou Bolívar Lamounier coordenando aqui em São Paulo pelo SEBRAP, o Fábio participando por Minas, eu pelo Rio Grande do Sul e Olavo Brasil Júnior pelo IUPERJ. Aí nós fizemos uma segunda pesquisa que deu origem a um livro que também está aqui mencionado, que se chama Os Partidos e o Regime, cujo organizador já não foi o Fernando Henrique e o Bolívar, foi o Fábio Vanderlei, onde eu também tenho um artigo sobre a polarização eleitoral numa comunidade agroindustrial. Portanto, a gente estava entrando também na discussão nacional. E, finalmente, algo um pouco pretensioso, mas que numa época isto colocou-se, foi um recuo no tempo. Nós, nessa linha de trabalhar com o período republicano, e sobretudo depois de 30, nós resolvemos retornar para o passado para ver as raízes dessa polarização e chegamos à Revolução Farroupilha. Então tem um trabalho que se chama O Rio Grande da América do Sul, que é de 1823 a 1930, que eu fiz com a professora Maria Isabel Noll, onde nós trabalhamos com as estatísticas eleitorais, mas fizemos uma análise das eleições que foram possíveis reconstituir neste período. Bom, agora, como todo cientista político que se preza, eu não podia deixar de estar sensível ao que estava ocorrendo no meu país. Então, pois é. Nos anos 80 tem a questão da transição política que se impõe como... Exatamente. Transição política não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Os grandes clássicos, o Schmitt, Rodônio e Juan Lins, escrevendo sobre... E depois a experiência espanhola, transição, a experiência do sul da Europa, sim, sul da Europa, a Grécia, Portugal. E foi ao Brasil também, você se engajou também na discussão. Então, em parte, eu estava na França, e aí eu dirigi um dossiê que está aí mencionado, de uma revista chamada Amérique Latina, que era dirigido por um jesuíta de esquerda, que estava exilado lá, que fez uma revista. Então, este trabalho ele foi publicado
com o nome Dossier Brasil in Transition Problématique, onde eu tento analisar o Brasil no contexto das transições, e que foi feito por uma revista internacional no momento que esse assunto estava na ordem do dia. Mas o que foi mais importante, porque isso foi um artigo de revista, além de ter feito uma coisa que me pediram à época, né, alguém pediu, falem sobre a burguesia no Brasil. E um professor meu, com quem eu trabalhava, que era o Alain Rouquier, eu digo, olha, Rouquier, eu posso tentar fazer, só que eu tenho que achar a bibliografia. Aí eu fui na biblioteca da Sciences Po e do Instituto da América Latina, ou da École de Hautes Études de l'Amérique Latine, e encontrei tudo que era relevante. E aí eu pude fazer uma coisa que para mim foi um exercício fascinante. Quer dizer, perceber como esta polêmica da chamada Revolução Burguesa, do feudalismo, que era uma visão marxista, que o Brasil estaria se desdobrando, que o Partido Comunista e que alguns intelectuais, à época, não é, nas suas obras, mais ou menos, perfilavam, não é, desde o Leôncio Basbaum, não é, passando por outros personagens que na época, Werneck, que seguiam essa linha. Eu pude perceber o quanto o Fernando Henrique progressivamente começou a mudar sua posição com relação ao tema da burguesia nacional e evoluindo para aquilo que depois vai ser a teoria da dependência. E eu consegui reconstituir, não é, com os textos na mão. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz porque o artigo teve boa repercussão lá. E uma vez ele foi lá dar um curso no Collège de France, convidado pelo Foucault, e eu dei esse artigo para ele e digo, não, já li, acho que você fez uma reconstituição muito melhor do que eu teria feito se tivesse escrito sobre o tema. Não sei se ele concordou com as minhas interpretações, mas ele reconheceu que eu fiz um trabalho menos academicamente sério. Então, depois foi publicado na Diário, na Dados, chama-se La Construção do Estado Nacional em Argentina e Brasil. Primeiro publicado lá e depois publicado já de uma forma mais pretensiosa na Revista Mexicana de Sociologia, com o título A Construção do Estado Nacional em Argentina e Brasil, que eu recuo até 1810, até 1900, em cima daquela discussão que no Brasil era mais ou menos hegemônica, de que tudo que é da colônia é colonial. Portanto, todos os estados coloniais eram iguais. Quando eu tive que... E aí veio um trabalho mais importante, quando os argentinos estão começando a transição, sabem que o Brasil avançou mais naquele período, e de outro lado é quando começa a se aproximar as eleições por lá e que ainda a transição não está ainda madura, mas já está se anunciando no horizonte, os argentinos procuram os franceses para fazer um livro coletivo, e como eu estava lá, o Rouquier me convida, vamos fazer um livro tripartite, Brasil, Argentina e França. Por que a França? Porque tinha se esgotado o período de Gaulle, ganhou Mitterrand, e de uma certa maneira foi uma transição para a democracia de um Estado autoritário, gaulista, que não tinha nada a ver com o regime militar tradicional, mas que em termos de França, bom, muito bem. E eu aceitei. E na época eu convidei a Carmucci, não é? Maria do Carmo, para fazer um trabalho sobre o período do Estado Novo e a redemocratização. Convidei o Bolívar, que nessa época vinha trabalhando já sobre o período da transição democrática no Brasil, e eu peguei a parte, vamos dizer assim, histórica mais recuada, que foi analisar do Império ao fim da Velha República, até o final, vamos dizer assim, da República, do governo provisório, Revolução de 30. E nesta ocasião, eu tive a oportunidade de me dar conta de uma problemática que também o Vanderlei feriu
num artigo que ele publicou num dos livros dele, um artigo até muito interessante, em que ele dizia que o Brasil tinha uma praxis liberal e uma lógica autoritária. E ele fazia toda uma justificativa, analisava as elites imperiais que acompanharam o processo ibero-americano de transformação em novas repúblicas, a fragmentação da colonização ibérica, como a elite brasileira teve um senso de preservação do território, aquela formação, enfim, portuguesa, de Coimbra, etc. E eu achei o artigo fascinante, só que eu inverti os termos. Eu achei que o Brasil nunca se poderia dizer que foi de uma lógica autoritária e de uma praxis liberal. Eu diria que ele sempre teve uma praxis autoritária. Esta é permanente, nós estamos aí vendo ela concretamente, sob diferentes facetas, e uma lógica liberal. Ou seja, o discurso liberal, e até liberal democrático, o discurso, ele está presente já desde o Império. Você invertia, então, os termos da equação do Vanderlei. Porque eu dizia que é uma lógica, não quer dizer que havia democracia. O discurso era liberal. Não é? Se a gente pega aqueles liberais da regência, alguns eram bastante radicalizados. E se pega o período do Dom Pedro, com aquele parlamentarismo pelo alto e com poder moderador, havia uma certa elegância que, comparado com outras republiquetas, não é, conflituadas na América Latina, era uma coisa que era olhada com algum espírito que queriam até comparar com experiências como a inglesa, que evoluiu e coisa e tal. Só que, entre aquela elegância, estava por trás uma oligarquia, um poder que, em última instância, estava na mão do imperador, e o poder moderador terminava com toda aquela elegância quando fosse necessário. Então, eu pegando leituras desse período, que depois continua pela velha República, com o conservadorismo da República e todo aquele período militar da República, que se fala em República, mas que vai ser uma República conservadora, não é uma coisa que todo mundo esquece, que é essa República conservadora que vai implantar o ensino privado no Brasil. A gente imagina que o ensino privado é um fenômeno da década de 40, mas naquele período os positivistas que eram contra a educação superior, isto o Luiz Antônio Cunha mostra nos seus estudos sobre a educação superior no Brasil, que os positivistas de um lado eram contra a existência de universidades. Era pedantocracia. Para que universidades? A pessoa não precisa ter diploma. Se ela é competente, que exerça a profissão. E os liberais que queriam afastar o Estado, que já vinha financiando a educação superior no Império, que era pública. E aí terminam isto, e aí vão surgir as nossas faculdades, todas que hoje são federais, foram inicialmente universidades privadas. Não é? Minas, Faculdade de Direito, Faculdade de Engenharia, Bahia, todas privadas, só que diferente do privado posterior, porque o privado posterior é empresarial, salvo as católicas, os jesuítas ou a Mackenzie com os protestantes que vão fazer modelos, ou americano, ou jesuítico, ou de outra ordem, dominicanos, e que são ordens que conhecem a Universidade Europeia. Mas a partir daí é aquilo que vai ser analisado como a expansão selvagem da educação superior, que é o crescimento pela demanda, que foi esse crescimento brutal a partir dos anos 70, e com muita corrupção no meio. Isso não tem nada a ver com aquela privatização que vai durar praticamente até a década de 30, embora já haja alguma evolução. Por quê? Porque a legislação naquele período permitia que o ensino fosse proposto. E o que havia de diferença? É que era proposto por pessoas da Faculdade de Direito. Eram juristas no Rio Grande do Sul, eram alguns juristas que vieram do Nordeste, convidados pelo Borges de Medeiros, onde ele estudou. Tinha lá um chamado André, como é que ele chamava?
era o diretor da Faculdade de Direito, que virou depois reitor, que era um mulato, que foi o fundador, não é, da Faculdade de Direito, com um grupo lá de juristas. Depois teve os médicos. Então eram faculdades privadas, mas criadas por gente do ramo. Uhum. Bom, só que isso termina com a lei de 31 do campus, e aí se cria o sistema estatal, não é, que nós conhecemos até hoje. Bom, então, isso tudo é para dizer que esta lógica liberal e esse conservadorismo republicano, não é absolutamente contraditório com a ideia de república inspirada no modelo americano, que foi praticada por países que adotaram ou o liberalismo liberal democrático da Revolução Americana ou da Revolução Francesa, e nós via Coimbra através de um liberalismo conservador que vinha da Inglaterra, e que os nossos advogados que aqui vieram, como mostra o Zé Murilo naquele livro A Construção da Ordem, eram pessoas que estavam preocupadas, e aí eu concordo com o Vanderlei, primeiro na preservação do território e depois com a construção liberal. Só que eles se esqueceram de tal forma da construção liberal que até hoje nós não conseguimos aí ser um Estado liberal democrático, porque a UDN fracassou e virou aqueles que vão chamar os soldados para dar o golpe em 64, que não conseguiu ganhar as eleições. Uhum. Então há uma espécie de situação que eu não vou discutir agora, já falei da outra vez. E de outro lado, o PSDB, que poderia ser o partido da liberal-democracia, sem povo, virou uma nova UDN. E, portanto, perdeu a chance de... E quem acabou defendendo ideias liberais, eu acho que eu já falei da outra vez, acabou, paradoxalmente, sendo o PT, defendendo participação cidadã, orçamento participativo, quer dizer, que era um discurso totalmente estranho a um partido que tinha outras raízes. Sim. Bom, então, por tudo isto, eu continuei, acho que... Depois tem um artigo que eu fiz, e que é o mais longo, foi a convite de um livro que foi reeditado pelo Carlos Guilherme Mota, chamado A Viagem Incompleta, que é um livro que comemora, eu acho que os 50 anos de um livro que ele escreveu na década de 30, que ele trata desse assunto. Ele me convidou, não era do primeiro livro, e eu fiz um capítulo chamado Brasil em Perspectiva, Conservadorismo Liberal e Democracia Bloqueada. Bloqueada tem a ver com essa coisa. Então, esta é a minha entrada um pouco nisso. E depois eu entro no tema da transição. E aí... Não é... Era esses temas quase obrigatório na época, né? Quase obrigatório. Mas eu queria... Eu só queria, só para não encobridar demais, eu só queria dizer que eu, naquele momento, me posicionei contra a opção que o PSDB e uma parte da nossa intelectualidade fez em favor do parlamentarismo. Por duas razões. A primeira, porque eu achava que a experiência que houve no período do Jango tinha sido fracassada e que houve um plebiscito, rejeitou, não quer dizer que por ter sido um plebiscito que foi a melhor opção, mas de qualquer maneira a população culturalmente optou por aquilo que na América Latina tem dominado, desde o México e até mesmo dos Estados Unidos, que é o modelo presidencialista. Mas a segunda razão é que, na realidade, aquele parlamentarismo era um parlamentarismo à la francesa, onde o poder estava todo no primeiro-ministro, e que ele tinha tais mecanismos criados pela Constituição da Quinta República de inviabilizá-lo, de ser derrubado para evitar a instabilidade que dominou a Quarta República, que ele virou um regime quase hegemonicamente controlado pelo primeiro-ministro com todo o poder. O presidente da República é uma figura mais simbólica, não diria como a rainha da Inglaterra, mas não tinha uma interferência direta, não sei, em questões de relações internacionais, mas o primeiro-ministro era efetivamente um presidente da República, entre aspas, dentro do regime parlamentar. Então nós estamos trocando uma coisa pela outra.
só para manter aquela palavra. E depois a grande contradição. Eu me lembro quando eu via São Paulo discutir esse assunto, gente do Bolívar e mais aquele especialista de militares lá de Colômbia, como era o nome dele, que escreveu, sabe quem é, né? O Skidmore? Não, o Stepan. Stepan, todo mundo imaginando que eu vim do Rio Grande do Sul, que ia defender, e eu digo, não vou dizer a minha posição, tomei essa posição, desagradei muita gente. E a única posição coerente sobre o parlamentarismo era dos monarquistas, que defendiam um parlamentarismo tradicional, que evidentemente que até complicou o Zé Murilo, que ficou com fama de monarquista. Falamos sobre isso. Bom, então com relação a essa discordância, nós estávamos todos no mesmo barco, defendendo esse processo. Acho que foi um processo, embora tenha sido uma transição pelo alto, né? Acho que nós conseguimos a La Espanhola evoluir, houve grandes avanços, direta já e todo esse processo todo, e acabamos nostalgicamente nesse lodaçal atual. Mas eu queria retomar o que você falou um pouco sobre universidade, né? Sim. Também é um tema que depois, até por ter sido reitor 2 vezes. Então, concluindo essa parte da ciência política, né, eu queria dizer que também um tema, além da transição, foi a problemática da democracia em si mesmo. Então, tem alguns trabalhos que eu fiz, inclusive com o Guilherme. Que foi seu orientador, né? Não, com quem eu trabalhei... Não, perdão. Confundi. O Arthur que foi orientando o Guilherme. Eu acabei de ler o memorial do Arthur. Quando eu fui para o CERRI, como pesquisador visitante, nós fizemos coisas juntos. E fomos juntos, inclusive, a um congresso na Índia, né? E que deu origem a algum ceticismo, porque um grupo chegou lá, nós queríamos publicar o que vocês discutiram. E finalmente a gente concedeu, e passados os tempos saiu um livro capa dura, né, chamado Os Paradoxos da Democracia, publicado em New Delhi, não é, em 88. E depois houve outros trabalhos sobre representação política no Brasil, lógica liberal, e um outro tema que não podia faltar, não é, que no Rio Grande do Sul e obviamente e no Brasil teve importância, que foi o populismo. Eu me lembro que no Colégio do México organizou um grande simpósio com o título O Populismo dos Antigos e dos Modernos, um pouco na linha do Benjamin Constant, né? A democracia dos antigos e do moderno. Então eu me lembro que naquela ocasião a América Latina estava povoada de populismos, a maior parte de direita. Então tratava-se de discutir, afinal, que populismo é esse? É populismo, não é populismo mesmo no Brasil, São Paulo, Maluf, o diabo. Então esse foi um tema também que acabou tendo uma certa relevância. Bom, então é isto. O que eu queria dizer, só para concluir, porque eu acho que isso aí é uma coisa importante, é que nessa ideia de que o tema do Estado era um tema central, não é, na política brasileira, houve um período que Estado e sociedade era o tema, né? E o tema do Estado muitas vezes era tratado de forma abstrata, ou então colonial. O Estado é uma herança da colônia e aí as configurações que ele vai adquirindo é uma coisa mais ou menos inexorável. Eu me lembro que havia um grupo dirigido pelo O'Donnell na Claxo, que era sobre o Estado. Ele me convidou, eu digo, não, isso é um tema jurídico que vocês discutam, mas não é dessa forma não tem nada a ver com isso. Pegue um professor aí de teoria geral do Estado. Por quê? Porque eu já tinha feito uma comparação, que esse artigo eu acho que é interessante, para mim, em todo caso, foi uma experiência muito rica, quando eu tive que preparar essa comparação entre a Argentina e o Brasil, e que deu origem a esse livro, que se chamou no Brasil, organizado pelo Bolívar, mas com a participação do Ruquier, dos argentinos, o Schwartz, eu mesmo, que se chamou Como Renascem as Democracias, e que foi publicado em espanhol, e foi publicado também uma versão em francês.
nessa comparação que eu fiz sobre o século XIX, eu vejo a visceral separação entre o Estado brasileiro e o Estado argentino. Quer dizer, o Estado brasileiro ele vem quase que se reproduzindo a partir da colônia. Ele já é um Estado mais desenvolvido que Portugal já tinha aquela teoria, né, de que quanto mais longe do Vaticano e da região da Europa, do capitalismo comercial, Alemanha, norte da Alemanha, Renânia, mais o Estado vai ter dificuldade, tanto que se explica em parte o tardio estatização da Alemanha e da Itália, né? Uhum. E quanto mais distante é o caso de Portugal e da Espanha, o Estado emerge com mais autonomia. Então, Portugal e Espanha eram dois países com estados desenvolvidos. Então, o Brasil herdando pela colonização, embora se reproduza parcialmente no início algumas estruturas do Estado português, com a transferência da família real e com a dinâmica posterior, o Estado vai cada vez se tornando uma espécie de agente central da sociedade brasileira, mesmo nos períodos mais oligárquicos, não é? O Estado, evidente, se reforça de novo com Vargas, mas o Estado está lá. Na Argentina, não tem Estado. Os argentinos vão ter um problema de conflitos entre províncias, todos mais ou menos em conflito com a hegemonia de Buenos Aires, aqueles líderes regionais que não aceitam Buenos Aires, e depois as brigas internas. Então, as três variáveis que eu usei para fazer essa análise, que eu acho que foram interessantes, porque foram variáveis intervenientes, foram, de um lado, o tipo de elite. Quer dizer, a elite que se forma no Brasil, em Coimbra, civil, com toda aquela concepção que nós já falamos, né? Com a visão do território, com o liberalismo moderado, etc. E, de outro lado, a elite argentina formada na luta contra a expulsão do colonizador, e que vai fazer com que aquelas autonomias proclamadas em 1808 ou 1809 acabem se efetivando quase que na independência do Brasil, na década de 1820. Então, quase que as coisas se emparelham. E até então, não há Estado, uma situação bastante caótica. E a prova disto é que na Argentina, a Constituição, e vai ser uma Constituição muito melhor que a do Brasil, ela é produzida quase que ao longo de 10 anos. E praticamente a partir de 1851, se não me falha a memória, é quando é adotada essa Constituição. E aí surge uma Constituição Nacional. Bom, e só praticamente a Argentina vai ter uma ação nacional do tipo da que se esperaria num país da importância que a Argentina teve, da precocidade da sua independência, a partir da chamada geração de 1880. Mas aí é a Argentina urbana, é a Argentina que já tem Partido Socialista estruturado, é a Argentina que vai eleger como presidente da República um republicano radical pelo voto urbano. Portanto, nessa época já o setor rural já não tinha o peso eleitoral que vai ter no Brasil durante décadas. Quer dizer, estavam fazendo isso, nós estávamos fazendo o tenentismo no Brasil, né? Quer dizer, totalmente alienados, quer dizer, não só nesse período, mas já em 1912, quando Sáenz Peña faz a reforma eleitoral e permite que todos os argentinos do sexo masculino tenham direito ao voto, nós tínhamos 5% da população votando, não é? E lutando, os militares lutando em nome dos civis por representação e justiça. Aí se tem o atraso que nós estávamos. Então, esse tipo de diferença vai fazer com que o tipo de elite brasileira vai trabalhar no sentido da construção do Estado Nacional. E a elite argentina vai percorrer quase todo o século XIX tentando se unificar. E um dos fatores da unificação que a literatura internacional mostra é o Exército Nacional, é especialista disso. Alguns autores que mostram que nos países onde houve, que não é o caso da Inglaterra, um Exército Nacional permanente, o Estado surgiu na Europa continental com mais força. Bom, na América Latina, o que aconteceu?
os nossos exércitos nacionais são posteriores à Guerra do Paraguai. Só que no Brasil, apesar da cobrança dos militares, não se cria o Estado Nacional. A Argentina ainda teve a coragem de ir um pouco além e, tendo terminado o conflito franco-prussiano, ela vai chamar o exército prussiano para formar o seu exército. E aí o Exército Nacional lá se constitui antes do brasileiro. O brasileiro vai ser muito depois, já com a influência da missão francesa. Missão francesa. Então, a segunda diferença. Só que tem uma coisa. Os exércitos não vão ter nenhum papel nessa questão do Estado. O que vai ter um papel neste processo é o que se poderia chamar de Guarda Nacional. Que no Brasil vai ser uma guarda cidadã, o modelo francês da restauração, vai ter na Argentina, só que no Brasil, esta Guarda Nacional se autonomiza do Exército, vai ter 200 mil homens, enquanto o Exército tinha 8 mil nesse período, e vai para a fronteira, e eles é que vão controlar as classes perigosas. É o fazendeiro que tem a sua pionada como seus assessores militares. Então, o Brasil consegue, sem militarização do tipo argentino, militarizar a sociedade civil, entre aspas, confundindo a hierarquia social com a hierarquia militar. Então, isso é uma das coisas que eu mostro que vai ser um dos fatores do reforço, não é, do poder estatal, apesar das tendências também, muitas vezes, autonomistas disso. E o terceiro fator vai ser a igreja, que, segundo alguns autores, só quando a igreja se dissocia, aceita a dissociação do poder estatal, o poder temporal do poder espiritual, é que os estados se autonomizam. Isso é explorado mais recentemente por alguns autores franceses, particularmente, e eu me lembro que o Brasil, já no Império, já tinha uma elite bastante vinculada à maçonaria, já não se praticava a religião, embora fosse o sistema do padroado mesmo que vigava na Argentina, só que na Argentina, enquanto o Brasil rompe na República com a igreja, com a separação da igreja do Estado, na Argentina isso vai ocorrer só em 1950, quando Perón não consegue, sei lá, uma autorização para uma separação que ele queria, uma coisa de casamento, e aí ele rompe com a igreja, mas depois se restabelece, e até recentemente, acho que até o governo do Kirchner, todos os anos havia um Te Deum entre a igreja e as elites civis, mostrando essa união profunda. E não é à toa que o San Martín está com seu túmulo dentro da catedral. O que tu não encontra no Brasil, nenhum líder militar ou político dentro de uma igreja. Lá eles... Da Argentina, elites civis e militares, porque até recentemente era obrigatório para o ingresso no oficialato ser católico. Era obrigatório, né? Que é um negócio bem espanhol, né, eu acho. Até bem recentemente. Mas, bom, Eljo, a gente tem mais 10 ou 15 minutos aqui no máximo. Eu não queria que você deixasse de falar sobre o tema da universidade, que a gente já falou sobre a tua experiência, né, profissional, como reitor, principalmente. Acho que essa reflexão deve ter a ver com isso, né, com a sua experiência. Claro, Bom, primeiro eu tive a oportunidade de falar uma intensa militância estudantil e me envolvi especialmente com um tema de referência na minha memória política, que foi a famosa Reforma de Córdoba, que só se explica com esta evolução que a Argentina vai ter da eleição dos republicanos de esquerda na época, que era uma espécie de partido da classe média. Quando assa este evento em Córdoba, em 1810, não é 10, é 1817, o que se esperaria? É que o governo fizesse a intervenção numa universidade com 2.000 alunos, numa cidade que não era a capital, Córdoba. E a violência e a conscientização e o envolvimento, inclusive de setores operários,
que na dinâmica da greve se envolveram, fez com que todas as tentativas de negociação fracassassem, e chegou um momento em que o próprio governo manda o ministro da Educação fazer intervenção e ele implementa as reivindicações da reforma de Córdova. Destitui os catedráticos que não queriam aceitar a sua rotatividade, coloca novos, institui a autonomia da universidade, o compromisso da universidade com os povos latino-americanos, o que explica que o movimento, o aprismo do Peru, do Aya de la Torre, tenha sido um partido que se criou inspirado nessa reforma. E no final o ministro faz tudo isso, reúne o conselho universitário e diz: devolvo-lhes a universidade reformada. E vai embora. Então, a partir daí, toda a América Latina, com exceção do Brasil, vai adotar o sistema do cogoverno da universidade, que era a coisa mais importante. Só que era diferente do Brasil, era 1/3 de professores, 1/3 de alunos e 1/3 de ex-alunos. Funcionários lá não tinha importância. Então esse modelo foi da Argentina ao México. E o Brasil de costas. Ele só vai tomar conhecimento disso na década de 60. Então quando eu falo que eu fiz parte dessa geração, é que na década de 60, eu estando na universidade, eu fiz parte do período em que a UNE descobriu que em 1817 houve isto lá. E que essas ideias nunca chegaram ao Brasil. E vão defender, fazem um seminário na Bahia, um seminário no Paraná, e adotam essa bandeira. E eu, quando estou assumindo a minha função lá, isso acho que eu falei, estoura a greve, eu sou obrigado, junto com um colega meu, que éramos presidente e vice da UEE, eu era o vice, nós colocamos a universidade em greve. Então, este aprendizado fez parte dessa cultura sobre a universidade. Bom, quando eu fui reitor, eu digo isso na outra entrevista, eu praticamente dirigi o conselho universitário como se dirigia uma assembleia universitária, quer dizer, eu tinha aprendido tudo sobre como dirigir grandes números. E eu consegui fazer uma reforma que restabeleceu o caráter democrático dessa universidade, porque ela tinha até então um regimento, um estatuto do regime militar. É totalmente burocratizado, cheio de pesos e contrapesos, onde ninguém tinha poder de decisão. Então eu vivi essa experiência e tive que intensamente estudar, porque era um período parecido com o nosso, era em parte o período já do Itamar e depois do Paulo Renato, em que as coisas foram muito contraditórias, quer dizer, o Itamar com o ministro Murilo Ringel querendo dialogar muito com as universidades, mas sem muito recurso, que era o período de vacas magras, e o período do Paulo Renato, que foi para lá dizendo: olha, nós viemos aqui para governar, nós não viemos aqui para negociar com o reitor, nem coisa nenhuma, e tentou fazer uma coisa que, bom, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que seria uma aliança com o CRUB, que é a Associação das Privadas, que domina, e se afastar da Andifes, que é aquela que eles têm a responsabilidade legal pelo fato de que quem financia as federais e as privadas, não são, que cuidam menos do setor privado, é o Ministério da Educação. Bom, então, esse período foi um período de grande trabalho de elaboração, não apenas porque o Brasil exigia, mas porque a América Latina estava também mobilizada. É um período que coincide com a Conferência Mundial da Educação Superior em Paris. E esta conferência, ela levantou a América Latina, em toda a América Latina, reuniram-se nas universidades os representantes para fazer sugestões para como deveria ser essa conferência mundial. A América Latina devia ter um protagonismo maior do que a África, do que a Europa ou do que a Ásia. E eu me lembro que a última reunião foi em Cuba. E nessa reunião a gente definiu os grandes temas: avaliação, financiamento, autonomia. E o grande líder desse processo foi o reitor Broveto, que era o reitor que fundou o Grupo Montevidéu e que era
a grande cabeça pensante de toda essa liderança latino-americana. Então todos nós aprendemos muito e nos envolvemos até o pescoço, usando essa expressão. Então quando eu deixei a reitoria, o tema estava dentro de mim. Então nós continuamos lutando pelas causas, né? E eu me envolvi mais ainda, falei já na outra entrevista, que acabei sendo envolvido involuntariamente, porque escrevi um livro chamado Universidade em Ruínas, na República dos Professores, em homenagem ao Fernando Henrique e ao Paulo Renato, que me deu uma certa notoriedade no livro coletivo. E aí eu fui convidado, sem ser do PT, para coordenar a elaboração do programa do Lula. E aí eu fiz o programa. Esse programa era para ser para o Instituto Lula, não era para ser programa político. Aí precipitou-se a eleição pelo lançamento da filha do Sarney, lá houve uma precipitação. E aí eu continuei, eu já era uma pessoa... Bom, aí começa o governo Lula, eu sou chamado para fazer parte do conselho, do famoso Conselhão Econômico Social, onde eu sou convidado como professor, como membro, enfim, de órgãos latino-americanos e brasileiros. Aí eu fico um pouco, depois me envolvo com avaliação institucional, aí faço parte de um grupo que vai pensar num novo projeto de avaliação para substituir o Provão, e aí é criado um sistema de avaliação mais complexo, com avaliação interna, externa, ENAD para substituir o Provão, enfim, e isto me envolve durante 2 anos, e quando termina isso, eu acabo indo para o Conselho Nacional de Educação, onde eu termino as minhas atividades para assumir a reitoria, primeiro a presidência da Comissão Nacional, a presidência da Comissão de Implantação da UNILA, e depois de feito esse trabalho, a UNILA é aprovada pelo Congresso Nacional durante 2 anos de discussão, e aí eu sou nomeado reitor fundador. E fico lá 3 anos e me afasto. Bom, então todo este período, e sobretudo este último, eu fui obrigado a, por prazer intelectual e ao mesmo tempo por experiência, a não só me envolver com isto na minha universidade para fazer uma reforma que foi uma refundação de uma universidade burocrática, modernizada pela pós-graduação da ditadura, numa universidade, numa sociedade democrática, pluricultural, que defendia o pensamento crítico, essas coisas que são hoje óbvias, mas que na época tinha que botar no papel. E tudo isto cresceu numa potência muito maior quando eu tenho que coordenar um grupo de 13, 14 ou 15 professores, a maioria brasileira, mas alguns latino-americanos, para pensar do zero uma nova universidade. E aí tem 2 publicações que estão aqui, que eu fiz, mas que é evidente que não assinei por uma questão ética, mas que foram feitas do começo ao fim por mim, que uma delas chama-se UNILA em Construção, não é? Que é a passagem da utopia, que era a concepção daquela universidade da integração, para uma universidade que fosse uma utopia historicamente viável. Só que para realizar isto, eu me inspirei um pouco naquilo que fez no passado para a UNB o Darcy Ribeiro, de fazer uma consulta junto aos intelectuais. E foi feita essa consulta internacional, só que fora do Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. E que deu um livrão de 400 páginas chamado Consulta Internacional. Então, este período foi um período de elaboração intelectual de um projeto universitário. E aí eu estive à frente disso, liderando, e depois, terminado esse processo, passar disto à realidade. E aí surgiu toda uma concepção de uma universidade que defendia, de um lado, o bilinguismo, falava-se em português e espanhol,
sem nenhuma restrição, os alunos podiam fazer prova na sua língua, os professores falavam a sua própria língua, interdisciplinar e, ao mesmo tempo, comprometida com a integração latino-americana, no sentido amplo, e sem deixar de ser uma instituição preocupada com o saber que é universal. Então, isso é muito fácil de imaginar e muito difícil de implementar. Sobretudo quando tu recebe professores que são formados disciplinarmente pelos nossos doutorados, com o modelo da CAPES, e que chegam lá e que têm que se ajustar e que vão naturalmente procurar voltar para as suas raízes. Bom, então é claro que a estrutura da universidade não tem, a primeira decisão foi não ter faculdades napoleônicas, portanto não tinha faculdade de Direito, não tinha faculdade de Medicina, não tinha faculdade de escola de Engenharia ou faculdade, para nos livrarmos desses 4 tipos de instituições que, por mais que a USP tenha tentado controlá-la com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, estão cada vez mais fortes do que nunca, que é um padrão de autonomia de uma faculdade, como foi concebida pelo Napoleão, onde não havia universidade, eram unidades autárquicas. Bom, então isto nós evitamos. E criamos institutos em lugar de faculdades, e dentro dos institutos, que tinham um papel mais estruturador, coordenador, o que realmente era o centro, vamos dizer, do ensino e da pesquisa eram os chamados centros interdisciplinares, que substituíam os departamentos e que organizavam os cursos e que dentro do mesmo instituto podiam ter 3 ou 4 centros interdisciplinares e, dependendo das áreas, tu podia fazer conexões com centros interdisciplinares de outras áreas. Então se abriu um leque de possibilidades. Então foi uma experiência que, como toda experiência, com um lado experimental muito rico. E a universidade seguiu aí, eu não tenho acompanhado, certamente há muitas deformações desse modelo original, porque eu guardei na memória, né? E por aí eu termino aquela frase do nosso querido Darcy Ribeiro, que uma vez, tendo criado a Universidade de Campos, Federal de Campos, ele manda um conjunto de diretrizes com orientação para uma comissão que está trabalhando na montagem da universidade. Só que ele era alguém que conhecia a Universidade de Brasília, que ele criou e que trabalhou em reformas universitárias no Peru, no Uruguai e vários países da América Latina. Então ele sabia, ele era do ramo. Então ele faz aquelas diretrizes e depois diz assim: olha, estou mandando essas diretrizes para vocês pensarem sobre ela, mas eu não tenho nenhuma ilusão. A universidade será o que a sua comunidade universitária a fará. Então, o que eu quero dizer hoje sobre a universidade que eu criei é que eu não tenho nenhuma possibilidade de influir, embora eu tenha, diferentemente do Darcy Ribeiro, tido um papel dentro da instituição para construí-la. Eu não tenho nenhuma condição, tendo deixado a reitoria da universidade depois de 3 anos com ela já estruturada, com estatuto, com regimento, com os institutos, os centros, etc. Eu não tenho condições de tê-la acompanhado para saber até que ponto. Os sinais são preocupantes. Eu soube hoje que foi eleito, aliás, foi nomeado pelo MEC um novo reitor, que é uma pessoa da área de relações internacionais que está 4 anos nessa universidade e que, portanto, não teve uma vivência mais intensa, que é advogado de formação e que pertence a um movimento que lá em Foz do Iguaçu é uma coisa que fica entre o espiritismo e o cientifismo, que é um centro chamado Conscienciologia, que se instalou lá com um guru que já faleceu, e tem muita gente que foi para lá por isso. E casualmente esta pessoa que foi nomeada pertence a esse grupo, o que para nós é muito preocupante. E o vice também, que é uma pessoa da faculdade, porque aí depois, muito depois, eu já tendo saído,
houve uma oferta de fazer uma faculdade de medicina, que era uma grande reivindicação, e a universidade sucumbiu a essa tentação e fez lá um acordo com uma universidade pré-existente. E justamente nesse acordo entrou um grupo de onde vai sair, parece que o vice-reitor. Então hoje eu estou pessoalmente muito preocupado, porque houve uma denúncia feita por um senador do Paraná, que à época votou no Senado pela aprovação da UNILA, que se chama Álvaro Dias, que é uma espécie de superego do Senado, que eu acho que é conhecido da opinião pública, e que resolveu dizer que ia fazer uma devassa na UNILA. E aí solicitou informações do MEC sobre o orçamento, sobre as atividades, e recebeu uma série de informações que ele considerou que não eram ainda suficientes, mas foram as que o direito à informação lhe deram. E ele fez um discurso no Senado, dizendo que essa universidade, que deveria ser mais uma universidade federal do Paraná, o que não é verdade. Ela sempre teve essa vocação internacional, embora situada fisicamente no Paraná. Tanto que o primeiro vice-reitor era um uruguaio, não era nem brasileiro. Então, a Universidade da República. Essa universidade que devia ser do Paraná e que se desvirtuou totalmente e que deveria ser financiada por outros governos, também não é verdade, porque os outros governos não quiseram, no Mercosul, em todo caso, criar uma universidade do Mercosul compartilhada. Então, na ocasião, a universidade foi criada com financiamento exclusivamente brasileiro, enquanto fosse possível. Então ele negou isto e disse, pois essa universidade hoje está certamente seguindo orientações bolivarianas, não é, que devem ser seguidas e acompanhadas com cuidado, que espero que oportunamente poderei voltar a essa tribuna para denunciar coisas relacionadas. E segundo consta, ele teria tido alguma influência nessa escolha. Portanto, agora eu já não falo como alguém que não acompanhou, mas com alguém que está muito preocupado que um projeto maravilhoso como este possa ser totalmente desvirtuado por uma ação daquilo que não é só o que a comunidade quis que ela fosse, mas inclusive que o MEC, que a essa altura já está no 8º ano de reitor pro tempore, não admitiu que internamente ela fizesse a sua escolha como a maioria das universidades fazem. Então eu lamento concluir com um certo grau crítico, né? Preocupação. Mas eu quero dizer que eu continuo na luta e ontem, como membro da Academia Brasileira de Ciências, participei de um debate que a Academia está fazendo, de um projeto de ciência para o Brasil, onde estão envolvidos os cientistas de todas as áreas, inclusive a área de ciências sociais ou humanas, que está lá representada pela Elisa Reis, pelo Simon Schwartzman, por alguns economistas, eu mesmo estou lá. Então, enquanto alguns cientistas um pouco preocupados, nós vamos depender desses políticos para os nossos recursos futuros, não tem nenhuma chance, etc, etc. Eu pedi a palavra para dizer, olha, não vamos colocar bebê junto com a água, fora junto com a água do banho. Sem política não há condições de nós, inclusive, viabilizarmos esse projeto de que ele se tornar um projeto relevante, como eu acredito que hoje a academia se posicionou para o futuro do Brasil. E aí insisti muito na importância de que políticas públicas nessas diferentes áreas sejam hoje pensadas, associadas a esses projetos científicos. E aí chamei um pouco a brasa para o meu assado, dizendo que hoje eu sou professor de políticas públicas, de educação superior, ciência e tecnologia, num doutorado novo que tem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que esta é uma área que tem a contribuir para este momento. Portanto,
Se por um lado eu estou preocupado com essas questões que eu acabo de falar da UNILA, por outro lado, o Brasil está precisando com urgência de que nos unamos de novo para reconstruir um futuro possível em que a política de novo restabeleça a sua hierarquia e a sua importância radical, sem a qual nenhuma sociedade se desenvolve adequadamente. Muito bem.